Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório. O purgatório, a razão e o coração. Razões do purgatório. Meditação para o dia 5 de novembro. Qual a razão de ser do purgatório? É o pecado. É o obstáculo que impede a alma de entrar no céu sem estar purificada e digna da visão beatífica. O pecado mortal leva ao inferno. Separa para sempre a alma de Deus. Entretanto, veio o perdão pela infinita misericórdia, e o pecador arrependido muda de vida, e não mais volta aos seus desvarios. Todavia, não fez a devida penitência, não reparou o seu crime neste mundo por uma penitência. Fica-lhe ainda uma dívida a pagar à divina justiça. O pobre pecador culpado de muitas faltas veniais passa desta para outra vida. Vai prestar contas a Deus. Aquele Deus de toda a santidade, o santo por excelência, a justiça mesma, não quer condenar a quem já perdoou. Não há de perder quem, embora manchado de leves culpas, de muitas imperfeições, não é todavia inimigo de Deus. Que há de fazer? Levá-lo para o céu, onde nada pode entrar manchado? Impossível. Seria ter uma noção errada da santidade e da infinita pureza de Deus admitir esse absurdo. Condenar as penas eternas quem, embora tivesse pecado, não chegou à culpa mortal e não se separou do Senhor, porque não perdeu o estado de graça? Então, para onde irá a alma assim manchada, e não de todo santa e perfeita para o céu? Eis a razão a nos dizer: há de existir uma purificação além desta vida, entre as duas eternidades, um purgatório que nos livre do inferno e que seja o vestíbulo do paraíso, uma expiação necessária para as almas. Pode-se ir para o purgatório por 3 motivos. Primeira, pelos pecados veniais não remidos ou perdoados neste mundo. Segundo, pelas inclinações viciosas deixadas em nossa alma pelo hábito do pecado. Terceira, pela pena temporal devida a todo pecado mortal ou venial cometido depois do batismo e não expiado, ou expiado insuficientemente nesta vida. Depois da morte, não há mais reparação, nem penitência, nem mérito. Havemos de pagar a dívida de nossos pecados até o último ceitil, como diz o Evangelho. Ora, é necessário o purgatório. É um dogma muito conforme a razão e o bom senso. A existência do purgatório, dizia o grande conde de Maestre, se apoia na natureza de Deus e na natureza do homem. Digo, na natureza de Deus. Deus é santidade, justiça e caridade. Como santo, Deus não pode admitir união entre a sua pureza infinita e nossas manchas. Como Deus é bom, não pode deixar perecer para sempre a obra das suas mãos, que lhe implora o perdão. Daí a necessidade de um lugar de expiação. A razão do purgatório também se baseia na natureza do homem. Está na natureza humana procurar se purificar para ter um alívio, porque a falta coloca o homem em desarmonia com o seu fim último. Ora, a alma não pode se purificar sem sofrimento, sem penas. O purgatório é essa expiação, essa purificação que a alma procura. Para fazer cessar esse desacordo entre ela e Deus e torná-la apta para gozar da felicidade de Deus sem as manchas de suas faltas. Eis aí como é racional e que harmonia no dogma do purgatório. Razões de sentimento. Vemos tantos entes queridos que deixaram esta vida. É verdade, em boas disposições, mas como eram culpados de certas faltas e não haviam feito uma penitência devida, receamos às vezes pela sua salvação.
Todavia, nos diz o coração que não podiam se perder. Eram bons, tinham qualidades apreciáveis, foram talvez caridosos e fizeram algum bem nesta vida. Admitir que estejam no céu, depois de tantas faltas e defeitos e ausência de penitência, não o podemos. Dizer que estejam condenados é muito duro, e apesar de tudo, como poderiam ter se perdido almas tão caridosas e boas e que fizeram algum bem neste mundo? A ideia do purgatório se impõe necessariamente à nossa razão antes de se impor à nossa fé. Escreve o Padre Faber: o purgatório explica os enigmas deste mundo, dá solução a uma multidão de dificuldades. Em face desse sistema, que poderíamos chamar o oitavo e terrível sacramento do fogo que atinge as almas, às quais os 7 sacramentos não deram uma pureza perfeita. O purgatório é uma invenção de Deus para multiplicar os frutos da paixão de nosso Salvador, e que ele estabeleceu prevendo a grande multidão de homens que deveriam morrer no amor de Deus, mas num amor imperfeito. Não é uma continuação além-túmulo das misericórdias prodigalizadas no leito de morte? Isso nos esclarece tanto e nos faz supor que muitos católicos se salvam, principalmente os que viveram neste mundo na pobreza, no sofrimento e nas provações. O dogma do purgatório também encontra fundamentos e razões no coração humano. Escreveu Monsenhor Bugaldi. É um intermediário entre a justiça e a misericórdia, como o divino auxiliar do amor. Tirai o purgatório e a justiça seria terrível, seria inexorável. Felizmente aí está o purgatório. O amor infinito o criou. O purgatório não serve apenas para temperar e satisfazer a justiça, serve também para dilatar a misericórdia. Serve para explicar a misericórdia de Deus que se contenta na hora da morte com um pouco de arrependimento do pecador. Não é, pois, consolador pensar na existência do purgatório, pelo qual se poderão salvar tantas almas? A impiedade e a heresia, negando o dogma da expiação além túmulo, põe-se contra a razão. O purgatório, diz ainda o célebre Monsenhor Timothy Todd, é a melhor resposta aos erros da reencarnação. Há um sofrimento purificador depois dessa vida. O cristianismo ensinou isso muito antes que as filosofias nebulosas do Oriente semeassem na alma do homem moderno o erro da reencarnação, que não tem a seu favor argumento de espécie alguma. Também nós pregamos que há purificação além túmulo. Essa purificação se faz na justiça de Deus e com o fim de salvar uma alma por toda a eternidade e torná-la digna da pureza infinita que é Deus. O purgatório é um combate aos erros do Espiritismo, porque nos manda orar e sufragar os mortos sem se preocupar em conversar com eles, na certeza de que estão nas mãos da divina justiça e já não podem se comunicar com os vivos. Que dogma racional e de quantos erros e superstições nos livra. Nossos mortos. Havemos de chorar nossos mortos, e a religião não nos pode proibir as lágrimas tão justas quando sentimos nosso coração ferido pelo golpe duro da saudade. Todavia, havemos de chorar cristamente nossos defuntos queridos. É preciso lembrar-se deles mais com oração e sufrágios do que com lágrimas estéreis. O pensamento do purgatório é um consolo. Sabemos que podemos ainda auxiliar, valer e socorrer nossos entes queridos. É bem possível que padeçam no purgatório. A religião de nosso Senhor Jesus Cristo não proíbe que choremos os nossos mortos queridos. Podemos, pois, render a esses o tributo de nossas lágrimas e de nossas saudades. Com essa pobre natureza, como ficarmos insensíveis
ante a morte de um ente estremecido? Como nos custa ver arrebatados pela morte os entes com quem convivemos, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, nosso amigo. A religião, se bem que nos ensine a ser fortes na dor e a meditar na paixão de Jesus Cristo, não nos veda aquelas lágrimas e saudades. Ela não tem o estoicismo pagão, estúpido e antinatural. Pois Jesus não chorou na sepultura de Lázaro? Não choraram na paixão Maria e Madalena e as santas mulheres? A religião nos permite chorar do mesmo modo os nossos mortos. Quer apenas que o façamos, não como os pagãos, desesperados e desiludidos, mas como quem tem esperança na vida eterna e crê na imortalidade. Choremos a separação dolorosa, mas com a doce esperança de que um dia, numa pátria melhor, onde não haverá luto, nem dor ou sofrimento de qualquer espécie, nem separação, tornaremos a ver todos aqueles que amamos aqui na terra. Como essa esperança consola! O cristão não deve dizer com desespero ante o cadáver gelado de um ente querido: nunca mais te verei, adeus para sempre. Não! Embora em pranto, suas palavras devem ser estas: até o céu, lá nos tornaremos a ver e seremos para sempre felizes. O dogma do purgatório, tão em harmonia com nosso coração, nos diz que podemos ainda ajudar nossos mortos queridos para podermos dizer-lhes até o céu. Exemplo: a bem-aventurada Ana Taig e o purgatório. Deus lhe revelou muitas vezes a sorte das almas do purgatório. Ela pedia continuamente pelas pobres almas e, num misterioso sol que sempre lhe aparecia, foi uma grande mística do século XIX. Em 30 de maio de 1920, o Santíssimo Padre Bento XV declarava bem-aventurada a humilde e pobre mãe de família que durante tanto tempo chamou a admiração de Roma e do mundo com tantos prodígios sobrenaturais. A bem-aventurada Ana Taig, romana de nascimento, via todos os acontecimentos futuros e a sorte dos mortos. Um homem, conhecido de Ana, morreu, e ela o viu nas chamas do purgatório, salvo do inferno pela divina misericórdia, porque socorreu um pobre que o importunava muito pedindo esmola. Viu um conde cuja vida se passou em delícias e divertimentos, mas que na hora da morte teve um grande arrependimento e se salvou, mas deveria sofrer no purgatório tormentos incríveis, tanto tempo quanto passou neste mundo, sem se preocupar com a penitência e com a salvação eterna. Viu homens de grande virtude sofrendo, porque se deixaram levar pela vaidade e amor próprio, muito apegados aos elogios e à amizade dos grandes da terra. Um dia, Nosso Senhor lhe disse: levanta-te e reza. Meu vigário na terra está na hora de vir me prestar contas. Ana sufragou a alma do Papa e depois o viu como um rubi, ainda não de todo brilhante, pois lhe faltava se purificar mais. Faleceu em Roma o cardeal Doria, que deixou grande fortuna e, naturalmente, celebraram-se por sua alma centenas de missas. Foi revelado à beata Ana que as missas celebradas por alma do cardeal eram aproveitadas para as almas dos pobrezinhos abandonados e que não tinham quem mandasse celebrar por eles. Via-se assim a divina justiça, que não olha a riqueza, nem as possibilidades dos ricos em arranjar sufrágios, com descuido às vezes nesse mundo da verdadeira penitência. Viu Ana no purgatório um sacerdote muito estimado por suas virtudes e, sobretudo, pelas brilhantes pregações que fazia e o tornavam admirados de todos. Sofria muito esse pobre padre. Foi revelado à beata que expiava a falta de procurar com muito empenho a fama de bom pregador
e um pouco de vaidade ao pregar a palavra de Deus, sobretudo nas complacências com os elogios. Viu 2 religiosos muito santos no purgatório, em sofrimentos duros. Um deles espiava o seu apego ao próprio juízo e pouca submissão ao modo de ver de outros, e outro a dissipação, a falta de recolhimento e piedade no exercício do ministério sacerdotal. Enfim, a beata Ana trouxe com a sua bela e impressionante mensagem do sobrenatural no século XIX muitas luzes sobre o purgatório e impressionantes lições de justiça de Deus. E também não há dúvida da infinita misericórdia que salva tantas almas pelas chamas expiadoras do purgatório.